Num casamento, o dinheiro é meu ou é nosso? Essa é uma dúvida que pega muitos casais quando se trata da divisão de dinheiro no casamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Juliana, educadora financeira. E por sinal, comecei essa jornada na educação financeira justamente por essa questão de casamento e finanças. Eu vou começar contando a minha história. Quando eu me casei, eu pensava de uma maneira, como já comentei em outras situações, e meu marido pensava de outra maneira. E a gente casou, cada um com o seu salário, cada um com as suas contas e com as dívidas em comum, né? As despesas, nem dívidas, as despesas da casa. E eu estou com meu café. As despesas da casa. E o que acontecia? Eu não sabia, para mim, na minha cabeça, meu pai lá em casa cuidava das contas de casa. Então, na minha cabeça, o homem cuidava das contas de casa e eu deixava pro meu marido cuidar. Na cabeça dele, a mulher que administrava essa parte, porque era a mãe dele que fazia isso na casa dele. Mas a gente esqueceu de conversar um com o outro sobre isso. Aí vinham as contas da água, conta de luz, contas normais da casa. Ele dizia que ia pagar, eu esperava ele pagar, ele nem dizia, só esperava ele pagar. Aí às vezes eu via o boleto lá na geladeira de casa, lá em cima, com a data já vencida, e daí eu cobrava dele que ele não tinha pago. E de repente ele esperava que eu pagasse, enfim. A gente não conversava sobre isso, a gente só se cobrava. E isso durou algum tempo. Aí aconteceram alguns desentendimentos durante os 3 ou 4 anos, contas assim, de chegar boleto de conta, a gente esquecer da data de vencimento, um cobrar do outro, a gente não combinar quem que pagava isso, né? Pagaria quem pudesse pagar, enfim. Dividíamos o dinheiro para pagar as coisas, dividíamos o dinheiro às vezes no mercado, e era uma confusão, que eu nem lembro mais como que a gente conseguia viver assim. Aí chegou no nosso 4º ano de casado, a gente descobriu que isso não estava dando certo e a gente estava indo direto para o cheque especial. Tinham dívidas no cartão de crédito que um não sabia, o outro não sabia. E resolvemos conversar sobre o assunto, que foi uma conversa bem dolorosa a princípio, mas que levou a gente para um caminho mais certeiro. A gente decidiu que um de nós ia cuidar das contas em casa, então, e eu assumi as contas. Porque eu tinha mais, talvez, afinidade, né, com planilhas, e enfim, eu gostava disso já fazia isso na minha adolescência, de dividir meu dinheiro quando chegava, que eu já também comentei aqui em outras situações, né, que eu fazia o esquema do envelope, e ele já não tinha tanta organização nesse sentido. Aí ele confiou em mim para eu fazer isso. E assim, até então nós tínhamos contas separadas, cada um tinha sua conta bancária, e a gente decidiu juntar tudo. A gente foi no banco, fizemos uma conta conjunta, o salário dele ia para essa conta e o meu também. Eu sempre autônoma, então o que eu ganhava eu só colocava nessa conta. E daí a partir dessa conta que a gente começava a distribuir os dinheiros das outras contas, né? Eu comecei a cuidar para quitar as dívidas que a gente tinha feito, que por sorte eram poucas ainda, mas já era o suficiente para desgastar o relacionamento. Comecei a me cuidar um pouco mais com cheque especial, comecei a controlar os nossos gastos com planilhas e a partir daí a gente começou a controlar. Mas a gente viu a necessidade de fazer uma conta conjunta, porque era mais fácil da gente organizar essas saídas. E como nós tínhamos os objetivos em comum, então fazia sentido a gente juntar tudo e a partir daí a gente dividindo, né, cada coisa para o seu lugar. Fizemos várias tentativas durante os nossos anos de casado de como que a gente ia controlar os nossos gastos pessoais. Porque pagar as contas de casa é tranquilo, vem um boleto, vem ou no débito automático e a gente paga. O problema são os gastos pessoais, tanto para as pessoas sozinhas quanto dentro de um relacionamento, porque isso o outro não tem como controlar. E eu não tinha como controlar os gastos pessoais dele, e ele não tinha como controlar os meus gastos pessoais. Uma das maneiras que a gente fez foi dar uma mesada para cada um.
né? Cada um tinha um salário dentro do casamento. Como tudo que a gente ganhava ia para o nosso relacionamento, ia para a nossa família, para nossa conta conjunta, cada um podia usar um valor por mês que a gente determinou, né, na época, pro nosso, que não ia interferir tanto no nosso orçamento doméstico, e a gente podia usar como a gente quisesse. Aí outra maneira que a gente testou durante um tempo, e também funcionou por um período, foi fazer, cada um tinha um cartão de crédito, e a gente limitava o nosso cartão com o que a gente podia usar também, porque teve uma época que a gente usava muito cartão de crédito para acumular milhas, que a gente não faz agora aqui porque a gente está em Portugal, então não tem o cartão de crédito. Mas funcionou também. Mas daí você tem que ir no banco e limitar o quanto você pode gastar. Mas e aí? Funciona para todo mundo? Eu acho que não. Eu acho que para cada um cada casamento, cada relacionamento tem sua particularidade. Eu vou deixar aqui, eu vou conversar com vocês o que eu acho que funciona e o que eu acho que não funciona, com base na minha experiência e no que eu estudei. Mas eu vou tomar um gole de café antes. Senão meu café esfria. Então, conta conjunta ou conta separada. Eu fiz uma enquete aqui e sabe que deu mais resposta de conta conjunta do que conta separada? E eu fiquei surpresa. Apesar que eu votei também, meu marido votou, então isso interferiu. Mas ainda mesmo assim, o nosso voto deu um pouco mais para conta conjunta. Mas quando que a gente pensa em conta conjunta no relacionamento e quando que a gente pensa em conta separada? Conta conjunta funciona quando você e o teu parceiro, a tua parceira, vocês têm objetivos em comuns, mas mais objetivos em comuns do que objetivos individuais ou pessoais. E assim, se vocês têm mais objetivos pessoais, tá tudo bem, não tem problema, mas daí é melhor ter contas separadas. Se você, na minha opinião, tá? Se vocês têm mais objetivos em comum, não tem o porquê ter contas separadas. Vocês podem fazer uma conta conjunta. Uma amiga minha ontem, inclusive, no Instagram, né, comentou no post que ela tem 2 contas conjuntas em casa. Mas uma é o marido que cuida e usa e outra é ela que cuida e usa. E isso é lindo, porque é muita transparência. Os dois têm acesso ao que está acontecendo nas 2 contas. E assim, se você pensa em ter uma conta conjunta, eu particularmente acho muito mais fácil e é importante no relacionamento que um de vocês dois assuma o controle dessa área, da área financeira. Que isso é como se fosse o casamento, eu entendo que é como se fosse uma empresa, um negócio. E não deixa de ser, né? Um contrato. Então tem 2 entradas ou mais e tem as saídas. Né, as despesas da casa, mesada das crianças, se vocês já têm filhos e dão mesada, os valores que vão para os investimentos futuros, para os desejos e sonhos, né, para os objetivos em comum. Então, assim, tem as diversas saídas e tem as entradas. Então, por que não ter uma conta só para facilitar isso tudo? E como despesa também ter um salário, né, um prolabore do casal, para vocês terem, porque assim, é complicado você estar num relacionamento com uma conta conjunta e não ter a tua individualidade financeira. Então é importante que você tenha um dinheiro, né, ou que teu parceiro ou tua parceira tenha um dinheiro para usar como bem entender. Quer tomar uma cervejinha, quer comprar um presente para a parceira, quer sair e não quer dar satisfação do que está gastando, é importante essa autonomia. Mas essa autonomia, esse valor que vai para cada um, não pode comprometer ou endividar a família. Então tem que ter muito claro isso. E se nenhum tomar controle disso e deixar que os dois cuidem, é possível que nenhum cuide, um fique esperando do outro. Então, um pelo menos tinha que assumir, é como se fosse, um assume lavar roupas em casa. Um assume cozinhar em casa. O outro pode ajudar, pode cozinhar, mas tem aquela pessoa que é responsável por aquele setor. Um assume cuidar das finanças em casa. Aqui em casa funciona assim. A gente tem a conta conjunta, eu cuido das finanças, não que eu pague as contas, que eu vá... Não, pelo contrário, a gente divide tarefas. Mas eu que controlo, se ele precisar ter alguma dúvida, ele vai saber que eu estou controlando. Eu vou dizer, não, dá sim, não, a gente está apertado. Então, é importante que, assim, se não
que os dois sentem semanalmente para controlar isso juntos, mas tem que ter esse controle. Então, na minha opinião, contas conjuntas funcionam muito bem se vocês têm objetivos em comum. E funcionam melhor ainda se um de vocês vai controlar essa área financeira, porque fica muito mais fácil, porque é uma conta só para fazer todo o pagamento. Deixa eu tomar mais um gole de café. O que mais, gente? Então, aí tem a questão assim, que vem muitos falam, tem a questão assim, se o parceiro ou se um dos dois ganha muito mais do que o outro, é melhor conta separada, então? E também vem a questão dos objetivos em comum. Vocês estão juntos, estão querendo construir uma vida juntos, uma família, eu já tenho uma família, vocês querem fazer as coisas juntos e querem se aposentar e construir independência financeira. Eu sei, de repente o casamento não dá certo, como tantos outros, e pode acontecer. Aí vai para o plano B, separa tudo, né? Mas enquanto está vivendo com essa pessoa e vocês querem construir um futuro juntos, indiferente de quanto cada um ganhe, numa conta conjunta, tudo entra lá dentro e vocês dividem ou pagam o salário de vocês da maneira que vocês acharem conveniente. O salário do meu marido sempre era maior do que o meu, porque ele trabalhava mais distante de casa, ele gastava em transporte, em gasolina, mas daí ele arcava com a gasolina que ele gastava. Ele tinha que almoçar fora, aí ele pagava os almoços fora. E eu não, eu trabalhava perto de casa, eu quase não gastava com gasolina ou refeição, então o meu naturalmente era menor porque eu tinha menos gastos que ele. Então isso tem que estar muito transparente, né, no casal. Que mais? Tá, aí, não, eu não aceito conta conjunta, as nossas contas são separadas, mesmo com objetivos em comum. Então, como fazer isso? Como fazer essa divisão, essa separação de contas? Eu acho que eu tinha que fazer um outro vídeo sobre isso, né? Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos, um só sobre contas conjuntas, para casais que têm contas conjuntas, e casais que têm contas separadas, como que faz. Mas eu vou falar rapidinho sobre. Contas separadas. Tô me vendo no espelho, no coisa aqui, não tô gostando. Contas separadas. Se você não quer, acha que não faz sentido. Se você acha que não faz sentido ter conta conjunta, e no caso de vocês é melhor realmente ter as contas separadas, cada um ter sua individualidade, sua autonomia, e não precisar dar satisfação dos seus gastos para o seu companheiro, e tá tudo bem. O que é o ideal? Vocês podem pegar uma porcentagem, aí que tal? Deixa eu já deixar claro aqui, que muitos confundem isso. Acham que as despesas da casa têm que ser divididas no meio e cada um paga metade. Só que isso não é justo se um dos dois ganha significativamente menos do que o outro. Porque pensa, os dois trabalham umas 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou 10 horas. Os dois recebem um salário pelo trabalho deles, de repente ou por sorte, ou por estudo, ou por oportunidade, recebe menos do que o outro. Nossa, fiquei arrumando meu cabelo. Fica bem pertinho isso aqui. Vamos lá. Vocês querem ter as contas separadas. Um ganha Vocês querem ter as contas separadas. Um ganha significativamente menos do que o outro. E daí vocês resolvem dividir as contas das despesas de casa pela metade, cada um paga metade. Para quem ganha menos, vai ser bem sofrido. Pensa comigo. Vamos pensar num cenário normal, onde a mulher ganha um salário menor do que o homem. Eu ia propor o contrário, mas isso aqui na maioria dos casos acaba acontecendo, né? Mas eu vou dar os 2 exemplos. Digamos que
o seu marido ganhe, né, o homem da casa ganhe 6 mil por mês e a mulher ganhe 4 mil. A despesa de vocês, no geral, tá fechando em mais ou menos 8 mil por mês. As despesas da casa, com filhos e tudo mais. Ele ganha 6, aí se ele dá metade, ele dá 3. Se ela dá metade, ela dá 2. Vai fechar em 5, falta 3. Acho que vamos fazer diferente, né? Espero que eu vou tentar exemplificar de outra maneira. As despesas de vocês fecha em 9 mil. As despesas da casa, seguro de carro, combustível, filhos, compra, farmácia, seguro de saúde, escolas, enfim. Tudo fechou em 9 mil por mês. Caro. Então, ele ganha 6, você ganha 4. Vocês têm 10 mil ao todo juntos, o que é muito legal. Tudo que vocês gastam é 9 mil. Não ficou legal assim. 8 mil. Vamos jogar uma situação aqui. O homem da casa ganha 8 mil por mês no salário. Um bom salário. A mulher ganha 4 mil. Juntos, vocês ganham 12 mil, mas vocês não querem juntar tudo. A despesa da casa é de 9 mil. Então, se ele ganha 8 e entrar com 4, metade, e ela ganha 4 e entrar com 2, vocês vão juntar 6 mil. E a despesa é de 9. Então, vocês têm que vão ter que contribuir mais com ou melhor, a despesa é de 9 mil. Se vocês dividirem 9 mil, vamos jogar a despesa de 8 mil. Se vocês dividirem 8 mil pela metade, ela paga 4 mil de despesa e o homem paga 4 mil de despesa, ela ganha 4 mil. Ela vai ficar zerada. Tudo que ela ganha, ela vai pagar em despesa da casa. Isso não vai funcionar. Então, essa divisão tem que ser pelo percentual do salário de cada um, das entradas de cada um. Aí, nesse caso, ele ganha 8. Digamos que ele contribua com 70%. Vou até fazer as contas. 70% do que ele ganha. 70% de 8 mil, 70%, ele vai contribuir com 5.600. A despesa é de 9. Ele já contribui com 5.600. Ela ganha, acho que ele tem que entrar com mais, né, gente? Com 80%. Ó, ele entra com 6.400. E se ela entrar com 80%, ela recebendo 4 mil, ela vai entrar com 3.200. Mais 6.400, ó, já fecha aqui em 9.600. A despesa era de 9, ainda sobra 600 para fazer alguma coisa, né? Para investir a longo prazo. Mas entende que quando são salários diferentes, vocês têm que entrar com porcentagens equivalentes. Ele com 70%, 80% e ela com 70%, 80%. E o que restar do salário deles, eles usam como eles quiserem. É o ideal. Porque se dividir pela metade, a despesa de 8 mil,